Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com nossos irmãos que estamos nesse vídeo vendo e procurando entender essa palavra. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo a qual há muita corrupção, muito engano, muita inveja, e todos os males estão acontecendo nesse tempo. E nós, como evangélicos, nós não podemos se envolver com essas coisas, com corrupção, com tantas coisas que estão acontecendo, e muitos não estão vigiando, estão entrando de cabeça nessa situação por não querer se envolver ou coisa parecida. Mas a Bíblia nos ensina, aqui quando Jesus falou aos seus discípulos, em Marcos, capítulo 16 e o verso 15, ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus queridos, note que Jesus não mandou ninguém pregar outra coisa a não ser o evangelho, né? O evangelho de salvação, um evangelho que cura, liberta, salva, né? E ele diz em outros textos que todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, a pregação é pregar o evangelho. Por isso que nós devemos ter bastante cuidado com determinada situação, para que nós não venha estar envolvido, porque a palavra nos diz para que nós não venha se conformar com esse mundo pecaminoso, um mundo de engano, de inveja, de corrupção. E nós estamos vendo, meus queridos, que até no meio evangélico está havendo tantas coisas que não deveria acontecer, pessoas, irmão, sendo presas, pessoas sendo julgada de tudo quanto é jeito por coisas erradas que faz, usando a palavra do Senhor. Então, meus queridos, nós vamos... O assunto principal é os falsos testemunhos, o falso evangelho, que está cheio por aí, irmão, as pessoas pregando um evangelho de facilidade. E esse evangelho de facilidade, ele não existe, porque Jesus disse que a salvação é adquirida à força. Nós temos que buscar, temos que honrar ao Senhor, temos que procurar a santidade para que nós possamos alcançar a nossa salvação, a não ser que as pessoas não queiram ser salvas. Mas para a salvação, irmão, não é qualquer evangelho. E aqui nas cartas de João, ele fala claramente aqui nos falsos profetas, meus queridos. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4, nas cartas, no capítulo 4 e o verso 1, amados, não creiai em todos os espíritos, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, meus queridos, naquela época já existia os falsos profetas. Então, veja bem, e hoje não é diferente. Nós temos que ter cuidado para que nós não estejamos, irmão, ajudando, né, as pessoas, ajudando essas pessoas a pregar um evangelho de qualquer maneira. Nós temos que ter cuidado. Então, a palavra diz aqui para que nós prove se é de Deus esse negócio. Porque a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, meus queridos, nós temos que ter muito cuidado no dia de hoje, quando nós
estiver ouvindo alguém pregando, alguém falando das coisas de Deus, analisar se está dentro da palavra. Porque esse é o nosso papel, pregar o evangelho como ele é. E a palavra nos ensina, irmão, que para isso nós precisamos observar, ter cuidado, vigiar, orar, se colocar, para nós conseguir identificar um evangelho fácil, que não leva a lugar nenhum, que não cura. A gente estamos vendo, meus queridos, pessoas com medo de pregar a palavra, outros com medo de expulsar demônio, onde Jesus mandou seus discípulos ir e pregai o evangelho a toda criatura, e curais, e orais, e os enfermos serão curados, e se pegar em serpente, Jesus deu a coordenada direitinho para nós pregar o evangelho. E esse evangelho, irmão, ele não pode ser torcido, né? Então eu convido a cada um que assistir esse vídeo analisar, presta atenção, Jesus mandou pregar o evangelho que salva, um evangelho que cura, um evangelho que batiza, um evangelho que muda a situação das pessoas. As pessoas que estão cativas será mudado pelo evangelho. Mas isto está acontecendo, meus queridos. Então vamos tomar cuidado para que nós não caia na mão dos falsos profetas. Olha, se naquela época, meus queridos, já tinha, e a Bíblia diz mais, que já estava no meio deles. Não era no mundo, era dentro da igreja. Os falsos profetas estavam no meio. Pessoas, irmão, que usam as coisas de Deus para profetizar coisas que Deus não mandou profetizar. Então nós temos que saber separar as coisas para que nós alcance a nossa salvação, para que nós possa andar em novidade de vida, não andar, irmão, de qualquer maneira, sem fazer a diferença, sem saber quem é, quem não é, não. Nós somos diferentes. E a palavra nos ensina isso, que nós somos diferentes dos outros. Por quê? Porque somos separados do mundo. Não podemos andar igual o mundo anda, não podemos fazer as coisas que o mundo faz, não podemos participar de corrupção, de mentira, de engano, de inveja, de destruição. Não, irmão, o nosso trabalho de pregar o evangelho é levar uma palavra de libertação para nossas vidas, né? E não uma palavra, irmão, que não faz diferença na vida de ninguém. E eu convido a você tomar cuidado. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Tome cuidado com onde você está pondo o seu pé, porque você pode perder a sua salvação. Você pode perder o direito de salvação, porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Deus, ele está vendo todas as coisas. No Salmo de número 139, ele diz lá que ele vê todas as coisas, sem quer que nós fale uma só palavra. Tudo ele sabe, tudo ele vê. E ele é um Deus poderoso, Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que dá vida, um Deus que tira a vida. E a palavra, ela nos ensina que se qualquer um, irmão, tirar uma palavra, uma letra sequer desse evangelho, ele será arriscado o nome do livro da vida. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos tomar cuidado com determinadas coisas que estão acontecendo. Porque o evangelho, irmão, ele é algo maravilhoso para a nossa vida. É algo a qual nós podemos alcançar
a salvação, a libertação, a vida e vida com abundância, porque Deus é o Deus abençoador. E nessa noite Deus quer te abençoar. Deus quer te livrar dessa situação. Deus quer tirar você desse lugar aonde você está, né? Que muitas vezes não condiz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite eu quero te falar. Entre, irmão, com muita pressa na presença de Deus através da sua palavra. E você vai ver. Deus vai te revelar, vai te mostrar que algo não está certo na vossa vida ou na vida de qualquer um daqueles que se encontram ao seu redor. Então, vamos tomar cuidado com os falsos profetas, porque o engano está aí. As pessoas fazem de tudo para seu benefício próprio. E isso não é evangelho. Evangelho é aquele que a gente prega, você prega, eu prego, nós pregamos o evangelho voluntariamente, servindo ao Senhor com alegria, agradecendo a Deus por Deus ter nos escolhido para a salvação e não com interesse. Isso não é evangelho. Evangelho de interesse, não. Aonde eu tenho que me dar bem de qualquer maneira, não é assim o evangelho. Primeiro, a salvação da nossa alma e depois todas as coisas acontecerá na nossa vida. Aquilo que nós precisamos, Deus vai nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos vigiar. Vigiai, orai, para que não caia em tentação, não caia nas garras dos falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos espíritos malignos estão operando por aí. E nós precisamos, a palavra diz aqui, que nós precisamos saber separar esse espírito, se o espírito é de Deus ou se é o espírito dos falsos profetas. Então, meu querido, que Deus abençoe. Essa mensagem tem o objetivo de ajudar você a entender que Deus é poderoso. E esse evangelho é um evangelho genuíno, evangelho de salvação, de libertação, um evangelho ao qual Deus nos ajudará através da sua palavra, porque quando Jesus mandou que eles fossem pregar o evangelho, qual era o objetivo? Era salvar as almas, era libertar, e Jesus ainda diz mais para eles, não leve nada, não pode adquirir nada, a ordem era clara, não podia ter interesse para se pregar o evangelho. Então vamos tomar cuidado com determinadas coisas, porque para que nós, eu, você, qualquer um de nós não venha perder a salvação envolvido com falsos profetas e o espírito do engano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, que Deus tenha de piedade de cada um de nós, nos ajude a entender que só esse evangelho salva, só esse evangelho liberta, só esse evangelho muda a situação, tira aqueles que estão nas drogas, na bebida, tira aqueles que estão na prostituição. Esse evangelho, esse é o evangelho de mudança. Quando nós pregamos um evangelho verdadeiro, as mudanças acontecem. Não é, irmão, para vir para o evangelho e ficar na mesma situação, praticando os mesmos erros, as mesmas coisas que fazia no mundo. Isso não é evangelho. Não é evangelho de libertação. Então, meus queridos, vamos
ter bastante cuidado com isso. Se nós procuramos a nossa salvação, o objetivo é a nossa salvação e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe e nesse momento eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Que Deus venha nos abençoar. Senhor, meu Deus, Pai amado, venha abençoar, meu Deus, a cada vida nessa noite, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, entender, meu Deus, a Tua palavra como ela é, como Teu Filho amado nos ensinou, né, que nós deveria pregar ela como ela é. E não fazer mudança, torcendo a palavra, para arrecadar coisas que Jesus não mandou. Meu Deus, nos ajuda e nos abençoe. E que tudo, ó Pai, seja para a honra e a glória do Teu nome. Em cada lar, em cada vida, que essa mensagem chegar, Senhor, Tu venha abençoar as famílias, os lares, quanta separação, quantas divisões, Senhor, quantos levantes do adversário no meio do Teu povo, a falta de entendimento, nos ajuda, Senhor, e nos abençoa, e que tudo, ó Pai, seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.